Sejam todos bem-vindos esta noite em nome de Jesus. Eu quero orar convosco para que possamos também ver as outras pessoas que não começaram a vir aos encontros, porque aqueles que eram supostos estar aqui, mas ainda não estão aqui. E eu quero que vocês digam a eles que a igreja está bem, e que tudo está a correr como tem corrido. E o poder de Deus está conosco, a proteção de Deus está sobre cada um. Diga a eles para virem. Então, ore por eles para virem e encoraje-os a eles para vir. Então, o domingo de adoração também, estudo bíblico da segunda-feira, quinta-feira, os sábados e também os revivamentos. E para todos os outros encontros, vamos ter a casa cheia e mais cheia do que antes, por causa daqueles que se adicionaram ao reino durante o lockdown. Vamos orar. O Senhor vai recompensar a fidelidade deles em nome de Jesus. Pai, te agradecemos por esta hora, te agradecemos por este tempo que irás revelar a sua mente a nós. Pedimos-te, ó Senhor, que a sua palavra vai produzir frutos na vida de cada um de nós em nome de Jesus. E oramos que todos nós iremos manter o cometimento e a obediência à sua palavra em nome de Jesus. O pregador, eu mesmo, o seu povo, obreiros, líderes, nenhum de nós não irá ser aquele que diz, faz o que estou a dizer, não o que estou a fazer. Nós leremos a palavra e praticaremos, pregaremos a palavra que pregamos. Oramos que a sua graça irá habitar e abundar na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Te agradecemos porque sabemos que nos respondeste. Em nome poderoso de Jesus oramos. E a Igreja Bíblica da Vida Profunda diz, Mateus capítulo 6, 43, 48. Mateus 5, 43. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. 45. Para que sejais filhos do vosso Pai, que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. 46. Pois, se amardes aos que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? 47. E se saudares unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Estas são as palavras do Senhor Jesus. E aqueles que nasceram de novo, que são filhos de Deus, aqueles que testaram o benefício do sacrifício de Cristo no Calvário, e aqueles que experimentaram este amor, que é esperado que manifestem o amor de Deus, a natureza de Deus, o amor de Cristo, e querem manifestar a obediência naquele que lhes salvou. Se eu estou salvo, tenho que ser obediente à palavra do meu Salvador. Se és salvo, tens que desejar, tens que querer obedecer a palavra do seu Salvador, a palavra de Jesus. Eu oro que a graça suficiente, a graça abundante, o Senhor dará a cada um de nós em nome de Jesus. O Senhor nos dará o espírito do entendimento
para entender a sua palavra, assim que ele fala para cada um de nós hoje. Os seus filhos e filhas de Deus, servos, obreiros e lavradores na vinha do Senhor. Esta noite, assim que olhamos a mensagem, o amor de Cristo, a chamada de Cristo para o amor perpétuo e perfeito. Vamos dividir a mensagem em 3 partes. Ponto número 1, a extinção do amor nos pecadores santimoniais. Pecadores santimoniais é como se dizer pecadores religiosos, mas são aqueles pecadores que iam às sinagogas, liam a Bíblia, o Antigo Testamento é a Bíblia que eles tinham, mas ainda continuavam pecadores. Mas eles eram santimoniais, que eles pegavam a palavra de Deus de forma insincera. E eles não tinham amor por Deus no seu coração, o amor para com o próximo. Ponto número 1, a extinção do amor dos pecadores religiosos. Ponto número 2, a expressão do amor das almas verdadeiramente salvas. Assim que o Senhor nos salva, Ele transforma a nossa natureza, Ele converte a nossa vida, Ele muda o nosso hábito, Ele faz isto para nos fazer ter o caráter, a expressão do amor de Deus, amor para com Deus, amor para com o homem, o amor para com toda a criação de Deus. E onde quer que exista o amor, há de haver uma expressão. Você não pode dizer que ama e você enterrar este amor, esconder e não ser visto, não ser sentido, não ser ouvido e não ter bem. O amor tem uma expressão. Vamos dizer desta maneira. Quando Deus faz uma obra no seu coração, há uma impressão. E esta impressão vai produzir uma expressão. Escuta para isto. A impressão sem expressão trará uma depressão. Mesmo você mesmo, se há uma impressão, mas não há nada que sai sobre aquela impressão, não podes expressar esta impressão, com certeza não estarás satisfeito. Haverá tristeza, não haverá paz dentro, paz fora, haverá depressão. A impressão sem expressão traz a depressão. Daí que há uma expressão do amor das almas verdadeiramente salvas. Ponto número 3, a expectativa do amor a expectativa do amor dos filhos ensináveis e submissos. Então, há uma expectativa dos céus, há uma expectativa de Cristo, há uma expectativa dos nossos pais. Ele sabe, este é meu filho, aquela é minha filha, tenho impactado nele a minha natureza. E por essa razão, natureza divina, há uma expectativa que vem do céu, que ele vai manifestar o verdadeiro amor de Deus. É ensinável, escuta a Deus, é submisso a Deus, então está debaixo desta autoridade. E ele nos exige que nós manifestemos e expressemos o amor que tem para com todos em volta. A expectativa do amor para os filhos ensináveis e submissos. Vamos voltar para o ponto número 1, que é a extensão do amor nos pecadores religiosos. Vamos ler o versículo 43 de novo. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Agora, precisamos de prestar atenção no que Cristo disse. Disse, você ouviu. Precisamos de ler a palavra por nós mesmos, porque muitas das vezes o que temos ouvido não é o mesmo com o que foi escrito.
o que vós tens ouvido que foi dito, que amarás o teu próximo e aborrecerás o seu inimigo. É o que os fariseus diziam, é o que como os fariseus falavam, a perversão das escrituras pela omissão. A perversão das escrituras pela omissão. O que eles omitiram lá. Vamos lá ler no Levíticos. Levíticos, capítulo 19, 18. Não farás vingança. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eles omitiam isto. A omissão das escrituras vai trazer o erro. Vai trazer uma má interpretação da palavra de Deus. Quando lês a Bíblia e você omitir uma palavra na frase, se omitires grupo de palavras, a omissão vai trazer a má guiação, má interpretação e má aplicação da palavra de Deus. Eles omitiram como a si mesmo. Amarás o teu próximo como a si mesmo. Sempre coloca isto. E também diz que eu sou o Senhor. Veja, 34 Levíticos 19, versículo 34. Como um natural, entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco. Entenda. A palavra do Pai Celestial que falou para eles. O estrangeiro, ou peregrino, aquele que não é da sua tribo, aquele que não é do seu país, ele é um estrangeiro. Ele não vem a ti como representante da nação. Ele vem como um indivíduo, como uma pessoa. Ele tem necessidade. E esse estrangeiro, não olhe para ele como um inimigo, só porque ele é um estrangeiro. Mas aquele que veja, como um natural entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-ás de que maneira? Amá-lo-ás de que maneira? Como a ti mesmo. Isto é obediência. Quando eram estrangeiros, foste na terra do Egito, eu sou o Senhor vosso Deus. Quando vamos para o Novo Testamento, esta ênfase continua lá. Romanos 13, versículo 9. Nos fala da mesma coisa. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás ao teu próximo como, diga-me do resto, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, sempre entenda isto. Concida a si mesmo. Como você se ama? Quando alguém mente, ficas feliz consigo. Quão cuidadoso tu queres ser, quão reconhecido tu queres ser. Amai ao teu próximo como a ti mesmo. Eles perverteram as escrituras por causa da omissão. Vamos ao ponto 2. A perversão dos pecadores diante dos ofendidos. A perversidade dos pecadores perante os ofendedores, aqueles que ofendem. É Mateus 5, 43. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Agora, notaste a omissão. Agora estamos notando a adição. Omitiram
a palavra como a ti mesmo. 2, adicionaram a palavra odeia, aborrecerás o teu inimigo. Vamos voltar para Levíticos, capítulo 19, 17. Levíticos 19, 17. Não aborrecerás o teu irmão no teu coração. Não deixarás de repreender o teu próximo e nele não sofrerás pecado. Alguém te ofendeu. Alguém nos ofende. Alguém me ofende. De uma maneira pessoal. De uma maneira dolorosa. E o que esta pessoa fez é uma ofensa para ti. É uma ofensa para mim. É doloroso. É pessoal. E é algo que fere. O que é que tem que fazer? Os fariseus dizem, odeia. Os religiosos dizem, odeia essa pessoa. O Senhor diz, não deixarás de repreender. Diz àquela pessoa que isto não está certo. Você me ofendeu. Isto causou-me dor, mas não odeia. Ao teu próximo. E nele não sofrerás o pecado. O que é que as Escrituras dizem? Mesmo o Antigo Testamento. Vamos lá ver Provérbios 24, 17. Provérbios 24, 17. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar, se regozije o teu coração. Este é o Antigo Testamento. Nós nos admiramos que tipo de Bíblia os fariseus estavam a ler. Nós admiramos o que esses fariseus pregadores estavam a ler. Nós nos admiramos os religiosos de hoje que oram para que os seus inimigos caiam, oram para que os seus inimigos não tenham sucesso, oram para que os seus inimigos não se alegrem, que o mal e a maldade que os inimigos queriam contra eles, que traga de volta para eles, vendem de volta para os seus inimigos. Mas a palavra de Deus diz, não te alegres quando o seu inimigo cair, e não te alegre nem quando tropeçar, se regozije o teu coração. 18. Para que o Senhor não veja isso. O Senhor vê a nossa atitude. O Senhor vê a nossa temperatura, o nosso temperamento, os nossos pensamentos, os nossos desejos contra as pessoas que nos ofendem, contra aqueles que são chamados de inimigos. Ele verá se estão felizes. Ele verá se nós estamos alegres quando eles estão doentes. Ele vê nós se nós nos alegramos quando eles estão caídos. A Bíblia diz que o Senhor vê e seja mau aos seus olhos e desvie dele a sua ira. Provérbios 25, versículo 21. Provérbios 25, versículo 21. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. É o Antigo Testamento. Mas visto que os fariseus, eles viravam de cabeça para cima o Antigo Testamento. Eles tinham uma natureza pecaminosa, corações duros. E eles interpretavam o Antigo Testamento de acordo com a dureza dos seus corações. Mas visto que a palavra de Deus diz no Antigo Testamento, se o teu inimigo, se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. 22. Porque assim brasa lhe amontoarás sobre a cabeça, e o Senhor te pagará. Isto significa o quê? Quer dizer que aquela água, aquele pão, se torna algo para trazer convicção no seu coração. Ele vai começar a dizer, olha este homem, mesmo quanto mais eu lhe odeio, quanto mais eu lhe oprimo, quanto mais eu lhe ofendo, mas é boa pessoa para mim, me faz bem. Mas por que eu tenho que fazer coisa mal para esta pessoa? Como é que eu posso ferir um homem, uma mulher, um filho de Deus? Isso será
como fogo, como fogo na sua cabeça. Então, e o Senhor te recompensará. Eu esperava ouvir um amém. Ponto 3, vamos voltar. Nesses mesmos versículos estamos olhando a extinção do amor dos pecadores religiosos. Qual é a percepção real? Vimos que esses fariseus diziam, esses intérpretes que interpretavam mal a palavra de Deus, a percepção dos santos antigos. Vamos ver a percepção dos santos antigos. Não estamos a falar do Novo Testamento agora. Vamos falar dos santos do Antigo Testamento. Vamos para o Êxodo 23, versículo 4. Êxodo, capítulo 23. Vamos ver versículo 4. Se encontrares o boi do teu inimigo, ou o seu jumento desgarrado, sem falta lhe reconduzirás. Vamos ler com entendimento. Se você se veres o boi do teu inimigo, o que dizer sobre uma criança ou da sua filha? O que dizer da esposa desta pessoa? O que dizer do trabalho? O que dizer sobre a empresa dele? Ou seja, aquilo que é precioso para esta pessoa. Se encontrares o boi do teu inimigo, ou o seu animal que se desviou, desgarrado, sem falta lhe conduzirás. Definitivamente, sem dúvida, sem pensar. Se vires jumento daquele que te aborrece deitado debaixo da sua carga, deixarás, pois, de ajudá-lo? Você não vai matar o boi do seu inimigo e dizer, se eu não posso tocar este homem, se eu não posso alcançar este homem, agora encontrei o boi dele, está caído, vou aproveitar e matar logo de uma vez. Você não vai ferir ou matar o boi do seu inimigo. É o Antigo Testamento. Por quê? Há pessoas, se você disser, eu não posso tocar esta pessoa, não posso lhe alcançar, mas eu odeio. Por isso, eu vou destruir o ministério dele. Eu vou espalhar a família dele. Vou ferir a esposa. Se a esposa, se eu não puder, talvez se o inimigo é a esposa, vai ferir o marido. Talvez não pode tocar a esposa nem o marido. Diz agora, vou ter certeza de tocar o filho dele ou a filha, não vão conseguir ter nenhum sucesso na vida. Então, a inimizade do homem, vamos pagar no filho ou na filha. E se fizerem assim, de forma talvez direta, podem fazer de forma psicológica, talvez podem fazer isso através do poder do ocultismo. Essas pessoas não são cristãs. Nós, quando somos cristãos, diz que quando veres o boi do seu inimigo ou o seu jumento que se desviou, certamente ajudarás juntamente com ele. Versículo 5. Se ouvires o jumento daquele que te aborrece, jumento daquele que te aborrece, você sabe, eu não tenho nada contra aquele homem, mas eu não sei o que eu fiz contra ele. Mas parece que ele tem algo contra mim. E a aparência dele, quando olha para mim, não é boa. Ele me odeia, eu consigo ver. Eu posso ver a atitude dele para comigo. Eu posso ver como ele se apresenta para comigo. Eu posso saber pelas ações dele. Eu posso ver por tudo que ele comenta sobre mim. Sempre que ele comenta sobre mim, quando estamos no encontro, no meio das outras pessoas, quando eu tento fazer alguma coisa ou estender a mão da comunhão, ele sempre me corta. E eu posso dizer, ele faz-se de mim o meu inimigo. Ele me odeia. Está certo? Agora, se vires o jumento daquele que te aborrece, deitado
debaixo da sua carga. Deixarás, pois, de ajudá-lo? Tens a força, tens a habilidade, tens a sabedoria, tens a energia para ajudá-lo e levantar aquela carga. Certamente, dê-me a palavra seguinte, igreja, falem. Certamente ajudarás. O Senhor nos dará graça em nome de Jesus. Veja, há pessoas que pensam que o Antigo Testamento lhes guia para odiarem, que os descrentes podem odiar descrentes, podem odiar os seus inimigos. Eu oro que Deus nos dê o entendimento sobre a sua palavra em nome de Jesus. Não há um grande inimigo como de Davi para Saul. Sempre lhe perseguia. Odiava Davi até ao ponto de que até matou os sacerdotes numa cidade que permitiram Davi ir para lá. Mas mesmo assim, quando Davi o encontrou lá na grave, e alguém disse: hoje é o dia que você estava à espera. E outra pessoa até lhe disse: Deus entregou o seu inimigo na sua mão. Mata ele, ou vamos matar para ti. Ele disse: não. Como é que podes tocar o ungido do Senhor e ser culpado? Eu não vou lhe matar. Ele ele disse, depois gritou: Saul, rei, meu pai. Então Saul disse: é sua voz, meu filho? Ele disse: sim. E Saul disse: se um homem encontrar o seu inimigo, vai ele encontrar também, és mais justo do que eu. É o Antigo Testamento. Davi fez isto de alguém que lhe perseguia, alguém que lhe mandou embora do santuário, que ele tirou da adoração, que ele tirou da cidade, que ele tirou da nação, lhe tirou para... Mas mesmo assim, com este tipo, vamos pensar na pessoa do Antigo, do Novo Testamento, aquele que diz: estou salvo, estou santificado, estou cheio do Espírito Santo. Não apenas sou filho de Deus, sou servo e trabalhador na vinha do Senhor. Um homem foi enviado para Jeroboão, e Jeroboão estava a adorar um ídolo. E o homem de Deus declarou que isto é o que Deus fará. A criança que vai nascer, e o rei levantou a mão e disse: apanha-o. E a mão que ele levantou secou desta maneira. Era um inimigo daquele homem e queria lhe ferir, queria o destruir. Por essa razão ele levantou a mão, disse: leva ele. E o homem de Deus disse: Deus te fez, pagou com a sua moeda, isso é bom para ti, você não pode me tocar, eu sou intocável. Alguém que tenta me tocar, isto é o que Deus vai lhe fazer. O rei disse: homem de Deus, desculpa, ora para mim. E o homem de Deus orou para ele, e a sua mão foi restaurada de novo. Para aí, o homem de Deus poderia pensar: este homem maligno, este homem pecador, queria me ferir. Agora ele levantou a mão para me ferir, e a mão dele secou. Se a mão voltar de novo para ele ficar normal, funcionar normalmente, não sei mais o que ele vai fazer. Então, se eu orar para ele, se eu usar, ele pode usar aquela mão ainda para me ferir. Nós não temos que pensar assim. Não temos que ir nesta direção. Se realmente queremos obedecer às Escrituras, à palavra de Deus, o rei da Síria mandou para ir tomar Elias. Mandou carros de fogo e homens. E de manhã cedo estavam na cidade. E os servos de Elias disseram: meu mestre, estamos perdidos, o que faremos? Ele disse: não te preocupas, aquele que está conosco é mais do que está com eles. Então, essas pessoas vieram, e Elias não fugiu,
E ele disse, estás à procura de quê? Disse que vou te tomar para lá. E disse, Elias orou, disse, Senhor, faça com que eles fiquem cegos para que não me reconheçam. E o Senhor lhes cegou, e lhes tomou para uma cidade de Samaria. Chegaram ao rei. Então o homem de Deus disse, Senhor, abra os seus olhos. E abriram os olhos e viram-se que estavam em Samaria, no meio das pessoas que era para lhes matar. E o rei disse, meu pai, matará os reis. Disse, como é que posso matar? Prepara comida para eles, dê-lhes de comida e que voltem para o seu mestre. Olha para isto. Isto está no Antigo Testamento. Quando nós lemos a Bíblia de forma correta, nós não vamos adicionar às Escrituras que ama o seu povo e amas o seu próximo como a ti mesmo e amas também o seu inimigo. Vamos entrar agora no segundo ponto. No segundo ponto, esta é a expressão do amor das almas verdadeiramente salvas. Vamos voltar para o nosso texto, Mateus capítulo 5, a partir de 44. Mateus 5, 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Eu vos digo, amai os vossos inimigos. Se você é membro da igreja de Cristo, a cabeça da igreja te diz o que já tens ouvido antes, no antigo santuário do templo de onde você vem. Agora, esta é a palavra que eu digo para si. Veja, há muita gente que ele estava falando para elas e tinham antes estado nas sinagogas dos fariseus, tinham estado antes nos santuários dos saduceus, tinham estado antes nos ensinos dos saduceus, tinham ouvido muito, mas agora eram discípulos seguidores de Cristo. Agora seguiam a Cristo. Agora ele disse, esqueçam o que vocês ouviram no passado. Essas coisas vos guiaram para o erro. Esqueçam o que vocês ouviram no passado. Houve uma má interpretação da palavra de Deus. Esqueçam o que as pessoas denominacionais diziam. É uma má interpretação que vos guiará de forma errada. Agora eu vos digo, amai os vossos inimigos. Isso é a coisa número 1 que ele quer que nós consideremos. Quando ele diz ama o seu inimigo, como é que você pensa que vamos fazer? Primeiro, faça sinceramente. Sinceramente. Amarás aquela pessoa sinceramente. Estando lá, como não, talvez vê ou não vê a sua ação, talvez ouve o que você diz sobre ele ou ela, você amará o seu inimigo. Não somente isto, farás isto sem amargura. Você não vai dizer, oh, que está bom, vou fazer, vou lhe amar, tá bom, vou falar bem dele, tá bom, vou passar a fazer bem para ele, mas Senhor, você sabe bem, Senhor, o que ele me fez, está aqui, o que ele continua fazendo. Você vai lhe amar sem amargura, você vai lhe amar sem a hipocrisia. Você não fará isto para que as pessoas vejam que isso está a fazer por causa da palavra. Ama o seu inimigo como Cristo amaria os seus inimigos. 1 de Pedro, capítulo 2, 21. 1 de Pedro 2, 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo para que sigais as suas pisadas. Para que sigais as suas pisadas. Olha o versículo 22. Olha o 22. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Versículo 23. O qual, quando o injuriavam, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Ama o seu inimigo. Se tens que amar os seus inimigos, o que dizer dos amigos?
O que dizer do seu próximo? O que dizer da sua esposa? O que dizer de amar o seu marido? O que dizer de amar os seus pais? O que dizer de amar os seus filhos? O que dizer de amar as pessoas próximas na igreja? O que dizer de amar o seu pastor naquele distrito? O que dizer de amar a líder das mulheres naquela comunhão? Ame o seu inimigo, ame o seu próximo, ame a qualquer um. Assim que nos relacionamos uns aos outros, sabe, nós não viemos do mesmo background, mas sim estamos na mesma igreja, lemos a mesma Bíblia, mas nós pensamos de forma diferente. Há tempo que olhamos a mesma coisa, mas de maneiras diferentes. Há diferença na mente, há diferença no conhecimento, há diferença no intelecto, há diferença na nossa forma de observar. Essas coisas todas não podem criar ódio uns para com os outros. Nós entendemos que este aqui é diferente de mim, ele não pensa como eu penso. E isto não justifica o ódio e o ódio na casa de Deus. Ama o seu inimigo. 2, estamos voltando para Mateus capítulo 5, 45. 44. Continua dizendo: bendizei os que vos maldizem. Bendizei os que vos maldizem. Veja, Cristo era definitivo, era claro que com as pessoas, que eles têm que ser pessoas que não são qualificadas para bênçãos, vão pensar que o que fizeram para eles é tão grave que não podem ser perdoados e iriam ser amaldiçoar. Lembra quando David teve então problemas, quando o Absalão levantou-se para tirar o pai David do trono e da cidade, na cidade capital. Assim que ele estava indo, muito triste, problema dentro da família, o rei perdeu a autoridade, o rei perdeu a sua posição, o rei perdeu o amor, perdeu o respeito, a honra dos cidadãos. Agora ele estava fugindo. Isto é algo. Veio então alguém, diz que mata esta pessoa, amaldiçoa. Diz: você está a sofrer pelas suas ações, é bom para ti. Alguém também, outro lhe disse: como uma pessoa como este amaldiçoar o rei na nossa presença? Disse: por favor, deixa ele. Deixa ele. Meu filho Absalão levantou-se contra mim. O que dizer sobre esta pessoa? Não toque esta pessoa, deixa ele. Sabem o que o Senhor está dizendo para nós? Vingança vai acontecer na vida. Pessoas vão fazer coisas e dizer coisas que podem querer te ofender. Podem ser pessoas que pode ser o nível mais baixo que vão te colocar essas pessoas. Vão te amaldiçoar. E isso te fazer triste, fazer não ficar feliz. Isso pode fazer não ficar feliz, mas não com ódio. Você sentir-se rejeitado. Mas tudo isto é igual. Diz que abençoa aqueles que te maldizem. O que é que isto significa? Quer dizer, a reversão da maldição está na bênção. Te desejam mal, você lhes deseja o bem. Coisa negativa que eles querem para te acontecer, você traz isso de volta contra eles e abençoa eles. Agora, precisamos de dizer o seguinte: você não pode fazer isto sem graça. Você não pode fazer isto sem salvação. Você não pode fazer isto sem nascer de novo. O homem natural, ele vai devolver a pedra naquele que lhe lançou a pedra. O Senhor está dizendo: abençoa-os. Vamos ver 1 Coríntios 4, versículo 12. 1 Coríntios 4, 12. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos, somos injuriados, somos apóstolos, mas mesmo assim não permitimos nosso apostolado, a nossa posição subir para nossas cabeças.
Nós aqui somos número 1 da igreja. Nós somos os que somos ministros, apóstolos na igreja. Somos pessoas honradas, exaltados. Recebemos visões. Fomos até o terceiro céu e voltamos. E ninguém tem... Mas ninguém podia nos maldizer. Mas sabes que há pessoas que não têm nada a ver com a sua posição. Há pessoas que não têm nada a ver com o que você sabe, com o que você tem. Vão te amaldiçoar. Qual é o mandamento do Senhor? Para ti, para mim, para todos. Abençoa os que te maldizem. É o mandamento. E quando este tempo chegar, que você tem esta situação na sua vida, você não vai se sentir tanto que vai esquecer a palavra do Senhor, o mandamento do Senhor, que é para ser obedecido. E Deus nos dará graça em nome de Jesus. E reverta com bênção. Eles nos perseguiram, nós sofremos. Versículo 13. Somos blasfemados e rogamos. Quer dizer que até espalhar, eles sujaram os nomes dos apóstolos, falaram mentiras contra eles. Eles não gastaram tempo se defendendo a eles mesmos. Sabem o que acontece hoje? Eles escrevem algo nas mídias sociais. Um diz isto, dizem aquilo, dizem que você disse isto, você disse isto, você disse aquilo. Talvez aquele que você conhece, aquele que você aprecia. Você sabe que isto é mentira. Vamos lá lutar contra isto. Se você continuar seguindo essas pessoas que dizem essas coisas, você vai abandonar o ministério. Você vai abandonar o trabalho. Porque você vai ter uma luta diariamente. Você vai ter uma luta toda semana. Mas o apóstolo Paulo diz que isto não tem que me desviar do ministério. Então, sendo blasfemados, rogamos. Até o presente temos chegado a ser como um lixo deste mundo e como escória de todos. 3. Vamos voltar para Mateus, capítulo 5, 44. Mateus 5, 44. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. 1. Abençoa os que te maldizem. Faça bem aos que vos odeiam. Faça bem, bendizei, faça bem aos que vos maldizem. Bem, isto parece que a nossa atitude para com as pessoas que nos odeiam, aqueles nossos inimigos, não são somente atitudes da mente só. Eu não lhe odeio. No meu coração está limpo, eu não tenho nada contra ele. Eu não sei o que ele está fazendo contra mim, mas eu sou neutro, não tenho problema. Sabe, a sua neutralidade te faz ser passivo. Agora tens que fazer alguma coisa que pode surpreender o seu inimigo. Que o fulano de tal, que com todo ódio, que com toda a inimizade, pode fazer isto para mim, faça o bem para eles. O que fazer bem para os outros? Quando você dá a alguém o que a pessoa precisa, que não pode apanhar de nenhuma outra maneira, isto é fazer bem. Se você dá a alguém algo que ela podia ter por ela mesma, que ela não precisa, que é inútil, que é uma coisa que é inútil para ele, isto não é fazer bem. Você olha, faça bem para a sua vida. Olha para a vida dele. Esta pessoa precisa do quê? Que não pode conseguir fazer, apanhar por ela mesma. Uma necessidade séria. E Deus já te abençoou. E Deus continuará te abençoando. E no meio desta bênção, eu sei que ele precisa disto. E ele não vai me pedir. Porque nem vai pensar que eu vou responder a esta necessidade. Quer dizer o quê? Você toma isto e faz bem para esta pessoa. Primeiro, faça de forma sacrificialmente. Eu mesmo precisava desta coisa, podia fazer o bom uso desta coisa. Mas a pessoa inimiga minha precisa disto,
o opositor meu precisa disso, aquele que me persegue todo o tempo, ele que está sempre a correr atrás contra mim, ele precisa disto e sacrificialmente você lhe dá de forma sincera, você lhe dá sinceramente, não pensando que ele vai te pagar de volta, vai te devolver de novo, mas você faz sinceramente e você faz isto como para com o Senhor. Esta pessoa é criatura de Deus. Deus criou esta pessoa e Deus não quer que ele pereça. Ele está sofrendo e isto pode liderar a ele para coisa terrível na vida dele. Tenho que fazer algo para que ele continue vivo. Faça o bem para os que te odeiam. Vamos para 4. É Mateus capítulo 5, versículo 44. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Aqui é onde precisamos do entendimento. Orar pelo que vos maltratam e vos perseguem. Muito bem. Vamos dizer isto da seguinte maneira. O seu inimigo é uma pessoa maligna. Não só é maligno no caráter para consigo. Vamos dar um exemplo. Ele vende álcool. E álcool destrói a vida das outras pessoas. Fará outros ficarem bêbados. Como é que você vai orar se este é o único negócio que ele tem? Você ora, oh Deus, me disseste para orar pelo meu inimigo. Ele é meu inimigo. Ele é um vendedor de bebida. Senhor, prospera o negócio daquele bebedor. Se ele vende veneno, que tipo de oração é esta? Se ele distribui veneno, se ele está destruindo a vida das outras pessoas por vender veneno, você não pode dizer ao Senhor, prospera aquele negócio e faça ele ter sucesso. Ter sucesso em envenenar os outros. Se é uma pessoa que trabalha à noite, não trabalha de dia, ele vai para lugares de noite, vai talvez fazer roubos, maldade. É o trabalho que ele faz. E ele procura oportunidade para roubar isto e aquilo. Ele não quer ser apanhado. Tens que orar por o seu inimigo. Como é que vais orar? Deus, ajuda meu inimigo. Eu sei que ele vai roubar, mas mesmo assim ajuda. Senhor, proteja aquele ladrão. Não deixa a polícia lhe apanhar. Não deixa ele ser preso. Não, você não ora assim. Entenda. Como tens que orar? Você ora por alguma coisa que Deus que realmente tem que lhe dar. Ele é seu inimigo. Ele mandou embora a primeira mulher. Quer ter a segunda mulher. Ele anda em volta e tem algum desafio. Como você vai orar? Vai orar pelo seu inimigo? Deus, todos os obstáculos, todas as barreiras, tira no seu caminho. Deus, ajuda ele a ter a segunda mulher. Você quer alguma coisa que quando ele se converter, tem que fazer a instituição depois. Você não vai orar para uma coisa assim. Você vai orar para algo legítimo. Ele precisa da vida, tem que permanecer vivo para que ele chegue ao arrependimento e eventualmente, quando chegar eventualmente, pode estar salvo. Ele está doente, se morrer naquela condição, como pecador, irá ao inferno. Deus poupa a vida dele. Traga ele ao arrependimento. Deixa que ele saiba que o Senhor é Deus. Deixa que ele venha à convicção. Isto é oração. E ele está sofrendo. Ele está com fome. Não tem nada para comer. Não sabe como se cuidar. Esta é oração para orar. Deus, que ele não mora naquela condição miserável. Você ora por algo legítimo. Ora por aqueles que te maltratam e vos perseguem. Lucas capítulo 6, 27. Lucas 6, 27. Mas a vós que ouvis, digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem. 28. Bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos
caluniam. Orai pelos que vos caluniam. Uma oração legítima. Vamos voltar para Mateus 5. Agora estamos lendo 45. Em Mateus 5, 45, para que sejais filhos do vosso Pai, que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Manda a chuva para os justos e os injustos. 46. Em 46, pois, se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não fazem assim os publicanos também o mesmo? 47. E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? 5. Dê luz a todos. O Pai faz o Filho, o sol, brilhar para o justo, para os injustos, os piedosos, os ímpios, os justos e os injustos. Da mesma maneira, você tem que dar luz para todos que querem a luz que você lhes dá. Você não vai para a casa do seu inimigo ir brilhar e para dar vida lá, com certeza você vai lhes dar. Você vive na mesma casa. Ele tem o quarto dele, você tem o seu quarto. Você tem a casa, ele tem a casa dele, você tem a casa dele, mas estão dentro do mesmo terreno. Ele não tem iluminação, não tem luz. Você tem gerador. Os seus filhos estão preparando-se para o exame, mas ele, outro vizinho, não tem luz. Você sabe que outros sítios são há trevas. Você tem que oferecer luz. Aquela família precisa da luz. Talvez eles não tenham luz. Você vai oferecer-se para lhes dar. Porque isto é o que o Pai Celestial fará. Mas mais do que esta luz, é preciso da luz do Evangelho. 2 Coríntios 4, versículo 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Deixa a luz do Evangelho brilhar para eles. Dê um convite, dê um folheto, algo que lhes trará a luz de Deus que vai lhes conduzir à salvação. 6. Manda água para os injustos. Manda água para os injustos, porque Deus dá esta água, a sua chuva. Ele deixa com que a chuva desça para os justos e injustos. Temos água normal, água pura, água fresca, água proveitosa, água real, cai para eles. Então, a água da vida, a água da palavra de Deus. João capítulo 5, 14. João 4, 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte da água que salte para a vida eterna. E todo aquele que quiser, tome a água da vida livremente. Então, 7. Viva, levante alto do que os publicanos, os pecadores. Em Mateus capítulo 5, 46, 47. Mateus 5, 46. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão havereis se sorrires para aqueles que sorriem apenas para si? Que galardão havereis se a sua opinião
Se ele não me cumprimentar, eu não vou lhes cumprimentar. Ele me desprezou, me olhou de baixo para cima. Ele me desprezou. É assim como eles são, não respeitam ninguém. Eu também não vou procurar nada deles. Se é assim como eles são, que fiquem como eles são. O Senhor diz: se amardes os que vos amam, se cumprimentares aquele que te cumprimenta, se você mostrar apreciação apenas para os que te apreciam, se apenas está esperando, primeiro que ele tem que me fazer bem, antes de eu responder para ele, como é que serás melhor do que os publicanos e melhor? Seja o primeiro a quebrar a separação. Seja o primeiro a oferecer. Seja o primeiro a ser gentil. Seja o primeiro a dar uma mão ajudadora. Seja o primeiro a demonstrar o amor que o Deus que vive em si é um Deus de amor. Porque se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não fazem publicanos também o mesmo? 47. E se saudardes unicamente os irmãos, se cumprimentares apenas os seus irmãos, se disseres o seu irmão, como está? Eu te desejo bem. Somente os seus irmãos, somente a sua tribo, somente aqueles que falam a mesma língua contigo. Se imediatamente depois do culto, você só fala com as pessoas que falam a mesma língua contigo, e você esquece aqueles que falam inglês, aqueles que falam outras línguas, mesmo aqueles que não entendem que fala a língua, outra língua, você deixa os outros passear. Aquele que diz que de forma de brincadeira diz: eu estou aqui, não entendo o que vocês estão dizendo, somos irmãos, eu também faço parte de vocês. Você diz: você espera aí, estou aqui primeiro a falar com pessoas que entendemos a mesma língua. Então, se você somente saúda os seus irmãos, o que fazes acima daquilo que os publicanos fazem? Sabe o que o Senhor está dizendo para nós? Ele está dizendo: levante alto que os fariseus, levante alto que os saduceus, levante mais alto que os publicanos, levanta mais alto do que a sua natureza, a sua antiga natureza do eu, antes de você nascer de novo. Você era como fariseu, você era como, eu amo quem me ama, quero mostrar a ele, eu não respeito quem não me respeita, eu quero devolver ele, eu nem quero nada daquele, eu consigo comprar comida para mim, eu não estou à procura de nada de ninguém, eu não preciso nada teu. Este é o seu ego, é como você era, mas agora és filho de Deus, levanta-se mais alto do que o seu ego, agora nasceste de novo, és o filho de Deus. Quando você nasce de novo, é uma nova. Quando você nasceu de novo, é um bebê em Cristo. Mas depois de 24 anos, levanta mais alto do que o começo da sua vida cristã. O seu amor agora tem que ser espontâneo. O seu amor agora tem que fluir. O seu amor agora tem que estar acima do que a primeira vez que nasceste de novo. Levanta mais alto, vive mais alto do que ego. Quando você era apenas um membro da igreja, era bom. E você agora é um pastor, é um ministro, és um pai no Senhor, és uma mãe no Senhor. Agora como pai, como pastor, pessoas olham para ti. Sabes que essas pessoas, eles não sabem que o pastor que tem um problema, eles não percebem que o pastor tem um fardo que também ele sozinho carrega, que o pastor seja um ministro, ser um pastor real, levanta mais alto quando você era um membro simples, que hoje o amor que você mostra, eles vão ver, este é um pai real, eles vão ver que esta é uma mãe real. Eu oro que Deus dê
a graça de fazer isto em nome de Jesus. Eu pensei que a igreja diria amém. Ponto número 3. Ponto número 3, estamos olhando a expectativa do amor dos filhos ensináveis e submissos. Mateus 5, 48. Mateus 5, 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Olha a palavra. Como? A palavra, portanto, nos lidera naquilo que nós vimos antes. Por exemplo, a palavra sede vós falou sobre o amor para com o inimigo como a si mesmo, amor ao próximo, fazer bem para os seus inimigos, mostrar amor para eles e orar pelos seus inimigos e também abençoar os perseguidores. E também ele diz, em conclusão, 48, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Fala sobre o nosso tipo de amor, que devemos demonstrar, que devemos mostrar. Este é perfeito. Não é a perfeição teórica. Há pessoas que carregam a perfeição teórica, sabem no caderno, sabem na teoria, e eles dizem, com certeza, este que eu creio em toda a Bíblia. Mostra, demonstra, não faça ser algo teórico, uma perfeição teórica. 2, não é uma profissão de profissão, não é uma perfeição de profissão. Há pessoas que andam a dizer que eu estou santificado, eu estou cheio do Espírito Santo, eu sou justo, Cristo está em mim, Cristo é perfeito, eu também sou perfeito. Não é a perfeição profética só da palavra. 3, não é a perfeição como dos fariseus. Os fariseus pensavam que eram perfeitos. Eu não faço isto, eu não sou como aquele publicano. O que posso dizer sobre mim mesmo? Eu estou completamente certo, eu estou perfeito. É perfeição externa. Por causa das coisas externas que fazem, pensam que são perfeitas. O Senhor não está falando da perfeição externa. Ele não está falando da perfeição dos judeus. Perfeição dos judeus. Visto os judeus, se fizessem o que os judeus deviam fazer na tradição, pensavam que estavam certos. Podiam matar um gentio. Podiam incendiar uma casa de um gentio. Poderiam espalhar uma família de um gentio. Para os judeus, naquele tempo, não se preocupavam. Por quê? Os judeus pensavam que eles eram a nação real e os gentios somente só eram bons para serem queimados. Por isso, qualquer coisa que faziam para qualquer gentio, eles achavam que eles eram judeus perfeitos. O Senhor não está falando da perfeição do judeu. Número 5, o Senhor não está falando da perfeição denominacional. Saiba, quando nós estamos numa denominação, por exemplo, aqui na igreja, você sabe o que é aceitável, o que é feito, o que é que nós não temos que fazer de forma externa e de forma religiosa. Então, você sabe como sentar, como estar de pé, como fazer isto e aquilo, que os nossos membros, quando olham para ti, vão dizer, este aqui é um bom membro. Este aqui podemos ver a nossa igreja neste aqui de forma externa e perfeitamente. Esta é a perfeição denominacional. Mas o Senhor não está falando disto aqui. O que Jesus está falando, 6, não é a perfeição cega. Perfeição cega. A perfeição cega é ignorante. Não tem nenhum padrão.
não tem nada. E tudo bom, tudo vai. Não sabe nada da Bíblia, não pode ler Bíblia, não tem interpretação correta da Bíblia, sorri com todos, com todas as pessoas. Se alguém vai certo, vai com ele. Se vai errado, vai com ele, concorda com ele. Se alguém comete pecado, concorda. Se alguém pratica justiça, concorda. Cega, perfeição. Não é disto que o Senhor está falando. 7. Não está falando da perfeição morta, a perfeição do cemitério. O cemitério é um lugar calmo. E ela foi limpo, tudo parece que está bom. Mas está a morte, não há oposição, tudo. As pessoas estão lá no cemitério, não lutam, nem se ajudam um ao outro. Está morto. Pessoas que são assim, estão mortas, enterradas. Não podem se relacionar, não podem interagir consigo, não fazem o bem, não fazem maldade, só estão aí. É um tipo de perfeição de cemitério. Não é disto que o Senhor está falando. Ele está nos dizendo: sede perfeitos, como o vosso Pai, não como David, como o vosso Pai, não como Salomão, como o vosso Pai, não como personalidade do antigo concerto, como o vosso Pai que está nos céus. Esta perfeição começa no ponto da salvação. A salvação dos... É o começo. A salvação do perfeito, a salvação do perfeito amador da nossa alma. A salvação do perfeito amador da nossa alma. 1 João 3, versículo 3. João 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse: na verdade, digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Esta perfeição está no reino, no rei. É quando você entra no reino. O Espírito de Deus no reino. A natureza de Deus no reino. A transformação que recebemos de Deus no reino vai te afetar. Então, vai transformar sua vida. Vai converter sua vida. E é pelo arrependimento, oração, e baseada no Senhor, a não ser que o homem nasça de novo, não pode ver o reino de Deus. Veja o versículo 5. Diz: Jesus respondeu: na verdade digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Esta perfeição está dentro do reino. Fora do reino de Deus não há perfeição. Fora, não importa quão próximo estás do reino. Se você não está no reino, há salvação. Se não há salvação, não há perfeição. 2. A santificação. Com a santificação, com o perfeito amor no seu Filho. Agora nascemos de novo. Agora somos filhos de Deus. Rendemos a nossa vida ao Senhor. Não lutamos com Deus. Dizemos: Senhor, faça comigo como queres. Escreva a sua natureza de amor em mim. Então, Ele nos santifica. Nos diz aqui em João, capítulo 17. João 17, 14. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Este é o Senhor Jesus, dando-lhes a certeza que os discípulos nasceram de novo. Agora no versículo 17, orou por eles. No versículo 17, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra
é a verdade. Esta palavra santificação. O Antigo Testamento usa outra palavra que é circuncidar. Circuncidar o coração. Precisas de você estar disponível para ser circuncidado. Tens que estar próximo daquele que vai te circuncidar. Tens que render-se àquele que vai te circuncidar. Mesma coisa com a circuncisão. Tens que estar disponível. Mesma coisa com a santificação. Tens que estar disponível para estar santificado. Tens que se dar a si mesmo, ir próximo, dizer: Senhor, eu te agradeço, estou salvo, nasci de novo, a minha vida externa é transformada, eu não era o que eu costumava ser, eu carrego dentro de mim, já não carrego dentro de mim a gravidez da amargura, tudo isso já foi tirado. Mas, Senhor, eu sei que eu preciso da nova natureza estampada em mim. E eu sei que esta circuncisão do coração e esta santificação que me dará o perfeito amor, você tem que consagrar-se a si mesmo, render-se a si mesmo, ao Senhor. Circuncida-me, ó Senhor, santifica-me pela sua verdade. A sua palavra é verdade. 1 João 4. Em 1 João 4, 17. 1 João 4, 17. Aqui está Nisto é perfeito o amor para conosco. Nisto é perfeito o amor para conosco. Precisa de fazer isto. Você tem o coração, entendes o seu coração, você conhece as pessoas em volta, e se tens que falar a verdade, saberás que este amor não está como deveria estar e não é permanente como tinha que ser. Agora tu vais ao Senhor, você diz: Senhor, aqui eu estou, Senhor, faça-me ser perfeito, para que no dia de juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, como Cristo é, sem mágoa para com ninguém, sem amargura para com ninguém, sem animosidade no coração, porque qual Ele é, não tem planos malignos com ninguém, não tem planos malignos com ninguém, não tem nada deliberado contra a vida de alguém, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. Versículo 18. Versículo 18. No amor não há temor. Quando tu amas, não vais temer. Se o amor vive de tal maneira para fazer a mulher ficar com medo e lhe assustar, não tem amor perfeito. Se os pais vivem sempre para quando os filhos verem o pai ficarem com medo, qualquer momento, ei, papai está a vir, mamãe está a vir, não há amor perfeito. Se é o teu trabalhador, ele age de uma maneira que o empregador fica com medo daquele empregado, não há amor perfeito. Quando há um amor santificador, amor perfeito, não há temor no amor, porque o temor que consigo a pena, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito, é amor. O Senhor aperfeiçoou o nosso amor para com Ele e para conosco e para com uns aos outros, em nome de Jesus. E as pessoas que amam a Deus dizem: 3 é o serviço do amor perfeito para com o Salvador. Lucas 6, 40. Lucas 6, 40. O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo que é perfeito será como seu mestre. O mestre não está aqui fisicamente. Nosso Senhor foi para o céu e deixou o trabalho para os membros do corpo de Cristo. Ele diz: agora
vocês fiquem lá por mim, o que eu poderia estar fazendo, ensinando, pregando, fazendo bem, buscando almas por salvar, servindo as necessidades da humanidade. Estou entre vós como aquele que serve. Se eu estivesse aqui, a minha vida estaria cheia de serviço e servirei a todos, grandes, pequenos, mulheres, homens, gentios, judeus, serviria a eles, teria compaixão deles, traria eles para o reino. Eu faria isto em amor, eu faria isso de forma sem reservas, eu faria isto sem discriminação, eu faria isto sem olhar para a tempestade, eu faria isto todo o tempo, eu faria isto com amor perfeito, eu faria isto como para o meu Pai, em obediência ao meu Pai, mas não mais estou fisicamente. Agora eu passo o bastão para vocês. Aqueles que creem em mim, as obras que eu faço farão. És discípulo, és seguidor. Eu te coloquei ali, te pus ali na igreja, na comunidade, na sociedade. Onde quer que você está aí para parar por mim. O discípulo não é acima do mestre, mas todo aquele que é perfeito será como seu mestre. Eu oro ao Senhor que Ele fará o nosso serviço perfeito, aceitável a Ele, em nome de Jesus. Eu oro que grande amor, gracioso amor, crescente amor, amor que flui, o Senhor implantará no coração de cada um de nós tudo que é imperfeito em nós. O Senhor, pela sua graça, o Senhor no seu poder, irá aperfeiçoar tudo concernente a si, concernente a mim, concernente a nós, concernente ao nosso serviço ao Senhor, em nome de Jesus. Sede perfeitos, como o nosso Pai, que está nos céus, é perfeito. Vamos levantar e falar com o Senhor em oração, para que tudo que aprendemos hoje, o Senhor torne possível, prático, produtivo em cada um de nós. Irmãos e irmãs, vamos levantar e orar ao Senhor, e Ele vai responder a sua oração e te fará, me fará, nos fará ser o que temos que ser em nome de Jesus.